Tarde. Então nós vamos começar então dentro da termologia os conceitos de termodinâmica, ok? Vamos começar pela primeira lei da termodinâmica. Este Q significa quantidade de calor. Esta letra aqui significa trabalho. Se eu tenho uma quantidade de calor positiva, quer dizer que é o calor recebido pelo gás. Se uma quantidade de calor negativo, quer dizer que é o calor cedido pelo gás. Esta letra significa trabalho. Se eu tiver um trabalho positivo, significa que houve uma expansão de volume do gás, um aumento de volume do gás. Se esse trabalho for negativo, quer dizer que houve uma compressão ou uma redução de volume, ok? Então aqui eu tenho duas grandezas, quantidade de calor e trabalho. Se um gás recebe, então, calor recebido pelo gás, se ele recebe calor, essa quantidade de calor é positiva. Calor cedido pelo gás é uma quantidade de calor negativa. Trabalho de expansão volumétrica, aumento de volume, esse trabalho é positivo. Trabalho negativo se for um trabalho de compressão ou redução de volume. Terceira grandeza da primeira lei da termodinâmica. Variação de energia interna está relacionado com o aquecimento do gás. Essa variação de energia interna vai ser positiva se o gás aquece. Essa variação de energia interna do gás é negativa se o gás resfria. É a terceira grandeza em relação à primeira lei da termodinâmica. Qual é a equação geral da primeira lei da termodinâmica? Quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Ok? Vamos a alguns exemplos numéricos para vocês entenderem a relação entre essas três grandezas. Exemplo 1. Eu tenho um trabalho positivo. Então, o que está acontecendo? Então, o gás recebe um trabalho de 300 joules positivo. Então, está havendo uma expansão volumétrica. E ele está recebendo uma quantidade de calor 100. Né? Então, o trabalho é positivo, vale mais 300 joules, e a quantidade de calor recebida vale mais 100 joules. Então, eu vou querer saber quanto vale a energia interna deste gás. Usamos a equação fundamental da primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor é o trabalho mais variação de energia interna. Então, quer dizer que a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, a variação de energia interna vale 100 menos o mais 300. Menos com mais dá menos. Portanto, a variação de energia interna me dá menos 200 joules. Então, quando a variação de energia interna é negativa, eu digo que o gás resfria. Tá certo? Por quê? Eu estou expandindo o gás. Quanto mecanicamente, se eu executo um trabalho de expansão, eu estou na tendência de resfriar esse gás. Estou aquecendo este gás com 100 joules. Então, eu estou expandindo mais do que aquecendo. Se eu estou expandindo mais do que aquecendo o gás, a tendência é resfriá-lo. Tá certo? Exemplo 2. Aqui eu tenho um trabalho que vale menos 500 joules. O que significa isso? Eu estou comprimindo o gás. Quando o trabalho comprime o gás, tende a aquecer este gás. E tem uma quantidade de calor que vale menos 200 joules. Aqui eu estou tirando o calor, tá certo? Do gás, e aqui eu estou o quê? Aquecendo. Vamos ver quanto que dá a energia interna deste gás. Que é a quantidade de calor menos o trabalho. Se eu fizer a conta matemática, menos com menos dá quanto? Dá mais. Então a variação de energia interna deste gás deu mais 300 joules. Portanto, se é positivo, o gás aquece. Veja que eu estou retirando o calor cedido pelo gás. Essa quantidade de calor é negativa, tá certo? Mas ao mesmo tempo eu estou comprimindo uma quantidade maior do que a quantidade de calor negativo que eu tenho. Quanto mais eu comprimo mecanicamente, mais eu aqueço o gás. Eu retiro o calor, mas a proporção de redução de volume
é maior do que a proporção de retirada de calor. Por isso que o gás se aquece. Tá ok? Terceiro exemplo. Aqui, eu tenho um trabalho de mais 300 joules, então eu estou expandindo o gás. Essa tendência deste trabalho mecânico é resfriar o gás. E ao mesmo tempo o gás está o quê? Cedendo do calor, menos 200 joules. Quanto vale a variação de energia interna? Se eu fizer a conta matematicamente, mais com menos dá menos. Se eu fizer essa conta matemática, eu chego que a variação interna de energia do gás vale menos 500 joules. Quer dizer que ele resfria, porque o ΔU é negativo. Então, à medida que o trabalho expande o gás, a tendência é resfriá-lo. E além disso, somando-se a isso, eu tenho um calor negativo. Tudo o quê? Colabora para que o gás se resfrie. Ok? Quarto exemplo. Aqui eu tenho o trabalho igual a menos 100 joules, quer dizer que eu estou o quê? Comprimindo o gás. A tendência é aquecê-lo. Só que, e ao mesmo tempo, eu estou o quê? O calor está recebendo o quê? O gás recebe uma quantidade de calor de 400 joules positivo. Quanto vale a variação de energia interna? Fazendo a conta, eu tenho menos com menos dá mais. Portanto, o gás se aquece, porque a variação de energia interna é positiva, 500 joules. Porque eu estou comprimindo o gás, veja bem que o trabalho negativo é de compressão, diminuição de volume, e ao mesmo tempo eu estou colaborando para que o gás seja aquecido, porque essa quantidade de calor é positiva. Então, eu tenho duas contribuições para que o gás se aqueça. Tá ok? Então, isso aí são exemplos do quê? Do uso da primeira lei da termodinâmica. Próxima aula vamos dar o prosseguimento nesse assunto. Obrigado pela atenção.